Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, bem-vindos a mais um Som das Ideias. A editora PUC-Rio recebe hoje um de seus autores, o advogado e historiador Rafael Soares Gonçalves. Ele publicou pela editora, em 2013, o livro Favelas do Rio de Janeiro, História e Direito. Rafael é doutor em História pela Universidade de Paris 7, pós-doutor em Antropologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, também na França. É professor associado do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, pesquisador de produtividade do CNPq e jovem cientista do nosso estado pela FAPERJ. Rafael Gonçalves Soares também é coordenador do Laboratório de Estudos Urbanos e Socioambientais, LEUS, e editor científico da revista O Social em Questão. Para participar do nosso podcast, Rafael convidou Leandro Benmergui, historiador pela Universidade de Buenos Aires, doutor em História pela Universidade de Maryland, com pós-doutorado em Serviço Social pela PUC-Rio. É professor de História em Purchase College, da Universidade Estadual de Nova York, onde dirige o Programa de Estudos da América Latina, Caribe e Latinos. Também dirige a Casa Purchase, trabalhando com as comunidades latinas das periferias de Nova York. A pesquisa de Leandro enfoca aspectos transnacionais da política habitacional da América Latina. E eu gostaria de começar pelo Rafael, justamente perguntando a ele quais as transformações que as favelas do Rio sofreram de 2013, quando publicou o seu livro, até agora. Bom, Mauro, eu queria agradecer o convite aqui da editora PUC. É um prazer estar aqui com o Leandro também. Já há algum tempo que a gente trabalha junto em várias coisas. Em relação às favelas, acho que esse livro ele é fruto de uma tese de doutorado que eu defendi em 2007, então ainda é um pouco anterior, que foi publicado primeiro em francês, depois em português, mas essas publicações todas elas acabam tendo algumas revisões, né? Mas é claro que eu não tive a parte mais final, eu não tenho o esforço, como falar, a ambição de chegar até o dia de ontem, né? Então é mais um texto em história, né? Mesmo que eu faça muita história do tempo presente, mas é claro que os anos mais recentes, sobretudo aí a década de 2010 para cá, eu toco um pouco na questão dos Jogos Olímpicos, isso tudo. Enfim, mas voltando à sua questão, acho que 2013 para cá o Rio vivia, e o Brasil vivia um contexto muito específico e próprio, né? No caso do Rio de Janeiro, a gente vivia o boom da preparação dos Jogos Olímpicos, com grandes impactos na cidade, e sobretudo em relação às favelas, com o retorno, com uma ressignificação das remoções, que foram muito presentes na década de 60 e 70. E é claro que também existe uma modificação, talvez nos últimos anos, 2016, 2017 para cá, dentro de um contexto de uma crise política, econômica, moral, e o que a gente vê no que diz respeito às favelas também, um retorno de um discurso cada vez mais policialesco, se eu posso falar, o que isso vai derivar em todas as dimensões de políticas atuais, em quase todas as escalas de poder, muito vinculado a uma nova criminalização desses espaços e toda uma reflexão da guerra às drogas, enfim, toda essa discussão que acaba tendo impacto claramente, diretamente vinculado à população que ali vive, né? E eu acho que o que a gente poderia falar também, bom, existe algumas modificações, a gente pode falar no que diz respeito à questão do tráfico, à questão da milícia, enfim, existem dimensões. Existiram poucas políticas públicas, né, de 2013 para cá, o PAC, relacionado às favelas, mas mesmo as políticas locais, morar carioca, etc., nunca realmente se consolidaram, né? Mas, por outro lado, o que a gente vê é certas permanências, né? Eu acho que eu sempre costumo falar, se eu tampar os jornais, e eu trabalhei muito com jornais durante mais de um século, desde o século XIX, às vezes eu tenho a impressão que a gente está falando do mesmo período, né? Porque as representações negativas, criminalizantes, enfim, vinculados muito, associando a população a esses espaços à marginalidade, elas se modificam no decorrer do tempo, mas existe uma certa permanência que se mantém, né? Infelizmente. Obrigado, Rafael. Vamos dar prosseguimento. Leandro, o Rafael acabou de falar sobre a política de remoções. Ele citou as décadas de 1960, 70, e isso é objeto de estudo seu. Gostaria de que você discorresse aqui sobre a visão que as pesquisas levaram você a ter sobre esse tema.
Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim falar aqui na sua audiência. É um prazer trabalhar com o Rafael, que mais que um amigo é um pesquisador incrível que conhece as favelas e tem um compromisso social com as favelas, como eu conheço poucos no Brasil como o Rafael. Então, é um grande prazer para mim estar com vocês hoje. Aí, Favelas do Rio de Janeiro, o livro do Rafael, um livro que tem uma periodização incrível, né? Porque ele coloca a história das favelas por mais de um século e foi um livro muito importante para mim, que trabalhei com a política de remoção que começou nos anos do Carlos Lacerda, né? Quando a capital vai para Brasília e o Rio de Janeiro vira estado da Guanabara. Aí eu comecei a pesquisar essas coisas. Sou argentino, né? Ninguém é perfeito. Fui trabalhar, fazer meu doutorado nos Estados Unidos e foi assim, né? O trabalho acadêmico me levou para fazer uma pesquisa em termos mais latino-americanos. Aí a formação é mais latino-americana. Você pode ser brasilianista, argentinista, mas tem uma mirada assim mais abrangente dos processos históricos numa escala latino-americana. Então, aí eu fiquei muito interessado, primeiro, pelo caso da política habitacional do Lacerda e, em particular, pelos casos da Vila Kennedy, Vila Aliança, que foi parte de um programa financiado também pelos Estados Unidos. E aí eu comecei também a pesquisar sobre Buenos Aires, as políticas de favelas, de vilas misérias, de remoção, e fiquei super interessado, né? Porque eu acho que isso é muito interessante para pensar que a favela, a pobreza, a produção da favela e da marginalidade também foi produto de políticas públicas, né? Que tentaram modernizar a pobreza e modernizaram a pobreza, criaram nova pobreza, criaram nova segregação, criaram umas políticas que levaram alguns a ser proprietários e a outros a morar em condições muito lamentáveis, né? Que é o caso, por exemplo, da Nova Holanda, no Complexo da Maré, que foi produto das remoções do Morro do Pasmado. Então, eu fiquei muito interessado por isso, porque no momento eu achava que o foco da atenção estava mais na ditadura militar, que claramente foi o momento das remoções, mas eu tentei levar isso mais também para começar com o período Lacerda. E aí tem uma política de remoção bem interessante, né, que levou à saída da maioria das favelas da Lagoa e criar uma nova segregação espacial, né, levando para a Zona Norte, Zona Oeste. Então, e na minha pesquisa, o que eu tentei fazer é colocar os problemas cariocas e brasileiros num contexto mais latino-americano, né, como isso foi parte de todo um programa que viava a modernizar a sociedade latino-americana nos anos 60, que tinha financiamentos dos Estados Unidos, onde participaram trabalhadoras sociais, arquitetos, engenheiros da América Latina toda, né? Então, tentei fazer isso, com muito respeito da questão local, mas tentando ver qual jeito o caso carioca tinha também a ver com o caso latino-americano mais abrangente. Gente, falo muito. Né? Mauro, eu acho que tem duas questões interessantes assim que o Leandro levanta. Eu acho que, primeiro, essa questão transnacional e comparativa, que a gente pode fazer um foco na América Latina, né? Eu acho que e além da América Latina, em outros espaços, inclusive em eixos norte e sul, né? Enfim. Então, por exemplo, Paris, nesse momento, final dos 50 e 60, tinha 100 mil favelados, tinham favelas como Nanterre, Champigny, que eram favelas importantes. Grande parte, por exemplo, de constituição do que a gente vai chamar de periferia, de Madrid, de Roma, não é muito distinto no sentido de uma propriedade da terra não muito certa de quem, com autoconstrução, com construções que não respeitavam uma legislação urbanística, pelo menos no início. Enfim, então o que é interessante é que tem ondas um pouco de pensamentos urbanísticos e que acabam influenciando de alguma forma países distintos, né? Enfim, e é claro que quando a gente faz um foco em alguns eixos
geográficos, né, como a América Latina, o que o Leandro colocou é bacana porque isso se manifestou experiências, por exemplo, em Lima, experiências em Santiago, muito voltada à questão da construção de moradia via propriedade privada, com remoções em massa de moradores. Algumas deram melhor, outros realmente foram catastróficos. Mas, enfim, realmente nessa dinâmica, como esses espaços das favelas eram locos, de alguma forma, da marginalidade, que por isso deveriam ser retirados para que essas pessoas fossem, enfim, incluídos na sociedade, mas que no final das contas ninguém conseguia compreender que a própria localização, estratégia, organização dessas favelas era justamente uma dinâmica de inclusão, né? Enfim, por exemplo, Leandro colocou o bairro mais favelado do Rio de Janeiro na década de 60 era Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Então, eu trabalho muito a Praia do Pinto, Ilha das Dragas, Catacumba, Pedra do Baiano, essas favelas todas as pessoas trabalhavam nas fábricas, no Jockey Club, enfim, eles eram completamente integrados na dinâmica urbana, né? E a precariedade, provisoriedade das favelas era também um projeto do próprio Estado, né? Que proibia a construção, proibia a melhoria, ou seja, manter precário e provisório era uma dinâmica também importante para que se pudesse remover, né? E aí é o segundo ponto, e passo a bola para você, que eu acho que o Leandro colocou muito bem, né? E passo para o Mauro novamente, é a presença do Estado. Então, essa é uma dinâmica importante, porque a gente tem o hábito de falar que a informalidade, os bairros informais, ou outro termo, Villa Miséria, chabolas, favelas, seria a ausência do Estado, né? E quando a gente pega a história delas, a única coisa que não tem é a ausência do Estado, seja ela como for, mesmo que seja uma ação negativa, ou, enfim. Então, por exemplo, o Leandro deu o exemplo da Maré. A Maré deve ter, acho que 16 subfavelas ou favelas, subbairros. Desses, 10 ou 11 foram feitos pelo Estado, né? Então, foi o próprio Estado que construiu, né? A Vila do João, enfim. Poucas favelas ali na Maré foram realmente, ainda é fruto desse processo realmente de autoconstrução. Ou seja, para dizer que o Estado está presente, inclusive nos tempos atuais, sobretudo pela violência, né? Pela violência policial. Enfim. Então, acho que quando a gente pensa essa dinâmica, o Estado é um dos atores, né, desse processo. É um pouco isso que... É justamente isso que você, agora no fim, você refletiu sobre essa presença ligada à violência. A gente poderia dizer que hoje a presença do Estado se resume a uma repressão, a ações violentas, e o Estado, como organização de uma sociedade, como o ente encarregado disso, ele se ausenta? Assim, como que eu vou falar? O Estado está presente, enfim, em uma série de dinâmicas, em uma série de, enfim, você tem política de assistência, você tem política, por exemplo, de uns tempos para cá foi fortalecida a questão da saúde, do programa de saúde da família, enfim. O problema é que quando a gente fala o Estado como uma grande massa, é complicado, né? Enfim, existem atores muito distintos e diversos nesse espaço, né? Agora, o que eu acho, sim, é que a gente precisa entender a própria estrutura social brasileira, a própria história brasileira, né? E claramente é uma dimensão, a gente vai ter que entrar em tanto dimensão racial, ou seja, grande parte das favelas hoje, sempre, elas têm uma população, por exemplo, uma população mais negra. E claramente, quando a gente vê a sociedade brasileira, ela carioca, ela consegue se habituar e naturalizar, por exemplo, que crianças morram na frente de uma escola com operação policial, mas eu não acredito que isso teria a mesma resposta se fosse uma pessoa branca, no Leblon, enfim, na porta da escola, numa operação policial, não sei, numa grande avenida do Leblon, entendeu? Então, acho que essas são dimensões que a favela, talvez, em termos espaciais, concretizam isso muito claramente, mas que identificam formas de relações sociais muito complexas e entranhadas, né, na reprodução social histórica brasileira. Enfim, então, claramente isso. Eu acho que um contexto onde a gente precisa chegar a um processo no STF para proibir que hajam operações policiais durante a pandemia, eu acho que é um Estado muito falido, né? Não um Estado, uma sociedade muito falida. Né? Como que a gente pede às pessoas, numa articulação política, para que elas fiquem em casa, justamente para a proteção do vírus, e a polícia nunca matou tanta gente durante 2020, né? Justamente durante a pandemia. Então,
Eu acho que são questões muito complexas, né? E claramente o Estado também está presente, não só, mas também está presente pela violência. Não sei se o Leandro quer completar algo. Eu ia até pedir uma observação ao Leandro, podendo completar também essa fala do Rafael, mas o Rafael, pouco antes, ele tinha falado sobre exemplos de habitações que poderiam ser comparadas a favelas brasileiras e cariocas em países como a França, por exemplo. Você acha que a favela brasileira, carioca em particular, ela é mais estigmatizada? Ou seja, ela tem uma carga mais negativa em comparação com outras organizações desse tipo? E, ao mesmo tempo, você acha também que existe uma romantização no exterior em relação à favela brasileira? Difícil, né? Não sei, Rafael, o que você quer dizer. Não sei, é difícil, né, agora, porque agora tem muitos conceitos como o Sul Global, que utiliza a palavra favela para falar de a informalidade no mundo inteiro, né? Sobretudo nos países em desenvolvimento. Então, tem o seu livro do Mike Davis, Planeta Favela, né? Como se todo fosse uma grande favela. Então, eu acho dois problemas lá, que o Planeta Favela homogeneiza muitas situações bem distintas, né? Já tem dos anos 60 o trabalho do José Alto Rios, o escritório da SEGMAC, que falava que favela não é uma coisa só, né? E dá para perceber quando você vai para distintas favelas cariocas que cada uma delas é um mundo particular e distinto, além de ter características comuns. Eu acho que sim, que tem uma coisa, a favela brasileira, carioca e paulista, que levou muito a atenção de pesquisadores internacionais e que levou para comparar com as favelas em Nairobi, em outras cidades. Mas eu seria muito cuidadoso de não falar de um planeta favela, mas colocar isso como uma pergunta para pensar. Daqui às décadas seguintes, os processos de desigualdade social e espacial e como isso se concretiza no espaço urbano, né? A gente vai morar em uma sociedade cada vez mais suburbanizada, né? Então a expansão do subúrbio agora virou um tema em si mesmo, né? Problematizar o que é o subúrbio, né? E pensar o subúrbio não somente como o que não tem essas coisas que o subúrbio não tem em comparação com o centro, com a cidade. Eu acho que os trabalhos que estão acontecendo agora no Brasil sobre subúrbio e periferia são bem interessantes nesse sentido, né? Porque ajudam a problematizar e sair da ideia favela. Favela é um conceito que é problemático, né? Como conceito de informalidade. É muito homogeneizante, mas precisa de ser problematizado, pesquisado e estudado. Rafael, não sei. Mauro, sobre essa questão justamente que o Leandro avançou, né? Normalmente, quando a gente tem uma grande dificuldade de ter um termo, né, para associar e designar realidades parecidas, mas diferentes, né? Diferentes, inclusive, na própria cidade. Então, na maior parte das vezes, nas pesquisas que a gente faz, a gente gosta de usar o próprio termo local, né? Então, favela, Vigia-Misérias, Mucambos, enfim. Agora, é verdade que, especificamente, o termo favela ele ganha uma proeminência, inclusive, para designar situações parecidas, isso que o Leandro colocou, né? O próprio termo informalidade é um termo muito complexo de utilização. Mas o que eu acho interessante nas favelas é pensar que isso não é algo de 10 anos para cá, né? Então, essas representações ambíguas e paradoxais das favelas, elas datam do início do século XX, né? Então, quando Tarsila do Amaral, Portinari, e Todos os Prazeres, todo mundo começa a pintar as favelas na década de 20, isso era, ao mesmo tempo, um escândalo, mas, ao mesmo tempo, era a consolidação da ideia que esses espaços eram o berço tão romantizado quanto, ou seja, tão distante da realidade, mas que esses espaços eram o berço da cultura popular, o berço das práticas culturais populares. Enfim. E depois você vai ver, o samba vai ter um papel importante nisso, o cinema, Favela dos Meus Amores, né? Orfeu Negro, 5 vezes Favela, e como que as favelas elas participam, elas estão no centro de grande parte das manifestações culturais. Mas aí o que eu gostaria de lançar era que a gente pode ir além disso, né? E pensar que as favelas, não só no plano cultural, elas não só
elas não deformaram o Rio de Janeiro, né? Elas conformaram a cidade em várias dimensões. Então, por exemplo, em termos jurídicos, né, a laje, né, hoje é um conceito no Código Civil. Ele foi apropriado e nasce nas favelas. A reforma, a última lei de regulação fundiária de 2017 aprendeu a ideia do conceito de direito à laje, que é um direito de superfície, enfim, e ele entrou no Código Civil. Então, para a gente imaginar, por exemplo, eu estou batendo muito nessa tecla, o que foi feito nas favelas em relação ao coronavírus, a articulação política da mobilização dos moradores, eles tinham que estar lá no Ministério da Saúde ensinando ao governo o que tem que fazer. Porque eu escutei de liderança, inclusive lideranças que são alunos da PUC, meus alunos da PUC, de uma compreensão, de uma tecnologia social, de uma compreensão realmente tanto epidemiológica do que teria que ser feito, ou seja, em contextos difíceis, e a favela, de alguma forma, ela tem uma resposta, os moradores têm uma resposta extremamente interessante. Ou seja, não é trazer a informalidade, enfim, o termo que a gente quiser usar, como a solução do Rio de Janeiro, eu não acho que seja isso, mas que tampouco seja o problema, né? Mas eu acho que é uma realidade, né? Que em alguns casos existem há 150 anos, né? A favela, enfim, se a gente for pegar Trapicheiros na Tijuca, Providência, a Babilônia, em Copacabana, no Leme, tem favelas que são mais que centenárias, né? Da meados do século XIX, a gente já tem traços da presença delas e que continuaram sendo favelas, né? Apesar de 150 anos. Então, eu acho que talvez a ideia não é fazê-las com que elas sejam bairros, porque bairros já são, ao menos sociologicamente falando, né? Mas que não negue a sua memória, né? O que elas foram ou são, né? Enfim. Eu queria entrar num assunto que você já introduziu, né, nessa última fala, Rafael, e isso com a participação também do Leandro. O ponto central, a gente fala em favela, é obrigatório falar em morador, em organização deles, a evolução dessa organização no interior da favela, tá? Da marginalização a um orgulho de atuar sobre a sua comunidade. É possível a gente traçar uma trajetória do morador e dos seus movimentos? Bom, eu vou falar rapidinho, aí eu passo para o Leandro. O que eu acho interessante na mobilização política nas favelas é que, pelo menos desde a década de 20, a gente já encontra associações, né, normalmente chamadas de pró-melhoramento. O que isso aconteceu também em outras cidades, mas no Rio de Janeiro é interessante que a mobilização pela habitação ela não estava centrada no fornecimento de habitação popular, mas, sobretudo, na possibilidade de melhoria da localidade onde eu estava, né? Onde eu estava construindo a minha casa, ou seja, existia diretamente uma identidade vinculada à melhoria local, justamente porque essa localização também pressupunha uma estratégia do próprio morador, né? De acesso a trabalho, de acesso à saúde, de acesso privilegiado aos recursos que a cidade poderia oferecer. Então, essa mobilização política, né, ela vai, claro, modular durante o tempo, ser mais forte, menos forte, mais perseguida, o Leandro pode falar, durante a ditadura, ou menos, com outras configurações, né? Antes, a questão da associação de moradores tinha uma centralidade muito forte, isso se perdeu a partir da década de 90, sobretudo. Hoje, essa mobilização é muito mais em redes, né, através de coletivos, e tem N explicações que a gente possa fazer em relação a isso, mas o que é interessante é que essa mobilização é extremamente viva, né? Tem uma presença muito forte e muito rica. Inclusive, fecho aqui, eu acho que duas dimensões extremamente interessantes da mobilização é a própria ressignificação do termo favela, né? Então, se durante um tempo, sobretudo a partir dos 80, 90, com grande influência da Igreja Católica, sobretudo, o termo comunidade ganhou uma proeminência, talvez justamente para fugir dos estereótipos associados à favela. O que é interessante é que nos anos mais recentes, a maior parte desses movimentos eles querem utilizar o termo favela, né, como um esforço de ressignificação do próprio conceito. E o segundo elemento, e fecho aqui, grande parte desses movimentos eles trabalham com memória. E eu acho extremamente interessante e eu acho que isso também tem uma ligação com o acesso a parte da população de favelas à universidade, com uma troca extremamente rica que está acontecendo, mas por parte dos moradores existe um esforço extremamente grande de falar, a gente quer contar a nossa história, né? A gente quer ultrapassar as associações e representações extremamente negativas. E, para mim, eu tenho a impressão muito clara que a gente tem um certo presentismo em relação à favela, como se fosse o mesmo problema sempre, né? E a gente tem dificuldade, sobretudo os historiadores, de compreender que esses espaços não são espontâneos, né? Mas eles tiveram relações de poder, eles têm uma história, né? E aí, por parte dos moradores, eu tenho a
plena consciência que a gente não tem como ter um direito a futuro, um direito à cidade, se a gente não tem o direito a ter a nossa própria memória, né? A nossa própria história. Eu acho que grande parte dos movimentos são, por exemplo, todos os museus, né? Museu do Horto, Museu da Maré, Museu de Favela, Museu da Vila Autódromo, né? Museu das Emoções, enfim, a gente pode contar. E outros projetos de memória, não, que não se consolidaram em museus, Cerro Corá, Borel, enfim. Então, acho que são elementos interessantes de novas configurações da mobilização política. Não sei o que o Leandro acha disso tudo. Não, eu acho, desde o ponto de vista histórico, aí voltando para as políticas de remoções, e o métier do historiador, né, e voltando ao ponto do Rafael, né, a importância da memória e da produção de histórias orais, né, como recuperar a memória das favelas e como recuperar a voz dos moradores. Por exemplo, aí no caso que eu trabalhei na Vila Kennedy, que não é favela, né? Os moradores não se acham favelados, eles reconhecem qual é a área da favela na Vila Kennedy. Estou falando isso também para problematizar, né? Que não, o problema da habitação não é só favela, né? Tem o subúrbio, loteamentos, complexos habitacionais. É muito mais complexo do que a palavra favela fala. E, então, ali, por exemplo, na Vila Kennedy, que no começo da minha pesquisa, quando eu era mais novo, achava que era um fracasso. Aí, quando eu fiz minha pesquisa oral e trabalhei com os moradores, você aí aprende que eles se organizaram politicamente, né? Que no final dos anos 70, com os curas terceirmundistas e a teoria da libertação, eles conseguiram organizar a associação de moradores e conseguiram melhorar, conseguiram asfalto, conseguiram transporte, né? E foi um trabalho dos moradores. Então, isso, como historiador, para mim foi muito importante, porque não fracassou, né? Fracassou o intento de modernizar e tudo isso, mas também conseguiu politizar e organizar. Então, que para mim foi muito importante, porque as fontes que eu utilizava eram todos dos planificadores, das agências americanas e brasileiras trabalhando, mas foi recuperar a memória e a voz dos residentes que recuperei a dimensão da luta. Aí, indo para os anos recentes, também, para mim, a morte da Marielle Franco também é muito significativa para pensar a importância das lideranças, né? Das lideranças que vêm das favelas, do movimento negro, LGTB. Então, aí também tem muita coisa que está vindo desde as favelas, né? E uma coisa que trabalhamos com o Rafael também sobre a milícia, a favela é também pensar essa coisa do legado da Marielle, mas também simbolicamente como a manifestação de um movimento que vem das favelas e da informalidade. Então, para mim, esse é um dado bem importante para pensar o futuro, né? E a agência e a mobilização dos moradores. Só para complementar o que o Rafael falou. A gente falou dessa questão dos moradores, a gente falou de políticas, mas agora existe uma relação muito íntima, se eu estiver errado, vocês podem me desmentir, entre as práticas dos governos de determinados momentos com as favelas, né? Nessa relação direta. Me ocorre aqui o termo clientelismo, né? Que surgiu no estado do Rio de Janeiro, né? Na antiga Guanabara, ligado especificamente, o que vem à cabeça da gente são as favelas, né? Os pequenos favores trocados por votos. Então, Rafael, eu gostaria de saber se você vê alguma característica especial em cada governo específico em sua relação com as favelas. Eu acho que existem práticas que se mantêm, e aí eu queria rapidamente problematizar isso tudo. Assim, não dizer que, enfim, práticas clientelistas não existem, mas eu acho que o grande risco é a gente analisá-las de maneira superficial e generalizante, né? O que eu quero falar é o seguinte, é que muitas vezes a gente pode estar achando, porque isso as teorias da marginalidade associavam muito fortemente a população favelada como passivas, né? Como, enfim. Quando a gente começa a entender esse jogo que é feito, né? Que a gente, por exemplo, que a gente vai chamar da política da bica d'água, né?
que a gente brincava. Então, na verdade, você instalava a bica d'água numa eleição, na eleição seguinte você botava água, enfim. Então, como que era um jogo de tentar articular o controle, né? Só que, no final das contas, a gente não sabe muito bem quem enganava quem, entendeu? Então, a gente acha que os políticos estavam enganando. O que eu quero falar é que os moradores eles tinham plena consciência do que estava, né? E, juridicamente, o que era interessante, enfim, os traços que nos chegam ao historiador, né? Algumas vezes orais, mas por documentos, jornais, é que existia também por parte dos moradores uma plena consciência das possibilidades que eles tinham, por exemplo, juridicamente, né? Quais eram as frestas, porque até a década de 70 as favelas eram consideradas espaços ilegais. Então, por exemplo, o Estado ele proibia a construção em alvenaria nas favelas, né? Ele proibia, por exemplo, existia, mas ele proibia, ele combatia a percepção, por exemplo, de aluguel em favela, mesmo que era plenamente conhecido que num aluguel não existe de 10 anos atrás. Existe aluguel em favela desde o século XIX, né? A gente tem um montão de traços, de dados, de pessoas, por exemplo, de ex-proprietários de cortiços que continuaram explorando os cortiços nas colinas. Inclusive, muitas favelas ganharam o nome dos exploradores de cortiços, Turano, Salgueiro, isso tudo era nome de proprietário de cortiços. Mas o que é interessante imaginar é justamente essa dinâmica, né? Entender que essas práticas clientelistas muitas vezes têm a possibilidade, diante de uma realidade extremamente negativa e com pouca possibilidade de acesso a direitos, que você consiga acessar recursos escassos, né? Então, por exemplo, a questão da bica d'água, a questão da luz. Por exemplo, a luz, você não podia conectar as casas na rede elétrica oficial. Só que o Estado participava de alguma forma porque ele permitia que os moradores que moravam na beira da favela tivessem um relógio de luz e que vendesse, isso era oficialmente, isso era formal, vendesse a luz do seu relógio no interior da favela. Então, isso era o cabineiro. E aí o cabineiro era amado e odiado por todo mundo. Ou seja, aí a gente vê a sobreposição de formal e informal, sei lá o termo que a gente quiser, porque esse relógio, a pessoa pagava pela luz desse relógio, mas a rede no interior da favela era relativamente formal, mas tolerada. Ou seja, eu usei uma expressão na década de 40, 50, que eu chamava da tolerância precária, né? Então, que na verdade o Estado ele tolerava as favelas sem as reconhecer de fato. E era uma manobra extremamente fina e complexa, onde o clientelismo claramente entrava nisso, né? Então, na verdade, a gente não assegurava direitos, a gente não assegurava possibilidades de consolidação dessas áreas. Mas isso era distinto de acordo com o bairro. Então, por exemplo, as favelas da Zona Sul, quase todas eram de madeira, extremamente precárias, porque existia um controle. Mas as favelas, por exemplo, da Leopoldina, do subúrbio, já eram em alvenaria. Inclusive, tem relatos que falam que para o Estado é interessante ter favelas consolidadas perto das indústrias. Por exemplo, Jacarezinho, desde a década de 40, é chamada favela operária. Inclusive falando que tinham construções de 2 e 3 andares. E falando, olha que bacana, mas provavelmente, por que bacana? Porque esse pessoal aqui, mais pobre, vive aqui no subúrbio, aqui está tudo bem. O que não pode viver é lá na Lagoa. Então, lá se mantinha precário. Enfim. Então, para tentar identificar essas questões, então como que o clientelismo ele entra em articulações muito amplas, né, muito concretas. E, além disso, com forte presença de atores que normalmente a gente vai associar que favelado nas teorias da marginalidade, na cultura da pobreza, do Oscar Lewis, que, por exemplo, eles não associam a sindicatos, eles não se associavam a partidos, e isso, quando a gente começa a analisar, é completamente errôneo, enfim. A presença do Partido Comunista, a presença dos trabalhistas, a presença, inclusive, da UDN, do Lacerda. E não é que tem um texto, esqueci o nome dele, vai vir o nome dele, mas é um texto sobre Lima, que ele fala de invasores a invadidos, né? Então, porque chamavam eles de invasores, mas a partir da década de 60 e 70, parece que esses espaços começam a ser invadidos pelos assistentes sociais. Então, é quase que toda a sociedade que, de alguma forma, como o Leandro colocou, quer formatar esse novo cidadão, né, a partir de uma política habitacional. Mas é claro que quando a gente fala e fecha aqui, não é que as favelas, as pessoas estavam sendo invadidas, as pessoas eram comunistas, as pessoas elas eram conservadoras, elas eram católicas, porque a Igreja Católica foi muito presente na década de 50 e 60. Ou seja, essas dinâmicas realmente existem, esses jogos concretos. Agora, por parte da favela e a informalidade como tal, eu tenho a impressão, e isso a gente vê nos dias atuais,
que não existe na favela a mobilização hoje por título de propriedade, por regularização. Ou seja, esse estar entre esses dois, se de um lado ele não permite acesso a certos direitos, por outro lado, a informalidade acaba apresentando uma função social que permite que grande parte da população esteja em áreas nobres, inclusive da cidade, que jamais estariam via mercado ou via política social de habitação, que jamais constroem moradias em áreas mais nobres, por uma ideia de mesclagem, normalmente em áreas extremamente periféricas. Ou seja, é muito complexo isso, né? O que eu quero falar, e aí fecho com o que o Leandro colocou, dentro desse clientelismo existe o agenciamento dos moradores também. Eles não são completamente passivos, existe um jogo, existe um ganha-ganha, um perde-perde, e eu acho que a informalidade tem muito disso, né? A gente faz um cálculo. Vale a pena, não vale, aonde eu vou? Enfim, então muitas vezes a gente está impondo políticas aos moradores em que no final das contas não é isso, na verdade, que eles mais aspiram, né? Não necessariamente estou falando que o que eles querem é sistematicamente bom, muito pelo contrário. Mas o que é importante, fecho reproduzindo o que o Leandro falou, as práticas sociais subvertem as pranchetas dos planejadores. Isso é sempre, né? O Carlos Nelson Ferreira dos Santos, um grande arquiteto do IBAN, aqui, que morreu na década de 90, ele marcava isso muito fortemente. Rafael, desculpa, só para não perder essa linha de raciocínio sua, algo que era muito forte ali nos anos 80, marcou muito essa relação política-favela, foi a chegada ao governo do Estado do Rio de Janeiro do Brizola, do Leonel Brizola. Mudou completamente o discurso e dividiu opiniões. Né? Ele conseguiu atrair paixões e, ao mesmo tempo, resistências muito violentas. Haveria possibilidade de contextualizar esse governo Brizola dentro do contexto do objeto de estudo de vocês? Pode. Leandro, você quer falar? Não? Você quer que eu fale? Não, assim, o Brizola, eu acho que o primeiro governo Brizola, o segundo menos, né? Mas o primeiro governo... Bom, não dá para entrar em todo o contexto, mas foi um contexto muito... O Brizola jamais seria eleito no modelo eleitoral atual, com segundo turno, jamais. Então, o contexto do Brizola foi quase no susto, né? Porque, enfim, no segundo turno ele perderia, porque todas as forças políticas se articulariam, ele jamais entraria. Então, é um contexto muito específico, especial, dentro do final da ditadura. Enfim. Mas o Brizola traz uma dimensão e um discurso político, e que é interessante, eu acredito que talvez seja a última base realmente popular da esquerda do Rio de Janeiro, realmente popular, porque, enfim, a gente vai até hoje nas favelas, as pessoas continuam falando do Brizola, ainda tem uma memória extremamente marcante da figura dele, com todas as problemáticas, todas as questões, enfim, que a gente pode falar. O que eu vou dizer especificamente em relação às favelas, acho que o primeiro, uma mudança em termos de políticas públicas, mudança essa que não foi ele que introduziu necessariamente, porque por exemplo, a gente já tinha um projeto Rio, feito pelo governo federal, inclusive pelos militares, né, a partir do projeto Promorá do BNH, na Maré. Então já existiam políticas voltadas a essa perspectiva de consolidar as favelas. Mas é claro que o Brizola ele vai, de alguma forma, marcar isso muito claramente por alguns projetos muito claros. Ao grande projeto de urbanização do Pavãozinho, do Santa Marta, então projetos de intervenção muito claramente definidos, mas também grandes projetos como Cada Família um Lote, que é o primeiro projeto que tem muitos problemas, mas foi o primeiro projeto de regularização em massa de favelas e loteamentos. E você tem o Proface também, que é o projeto de favelas da SEDAI, que era de introdução, finalmente, da água oficial nas favelas, e que teve um impacto importante. E, por outro lado, a questão da política de segurança pública, né? Eu acho que a gente vive, especificamente nas polícias militares dos estados, e aí não só do Rio de Janeiro, mas é quase que a democratização não chegou aí, né? Então a gente vive uma dimensão muito específica, né? Que poucos países do mundo têm uma polícia militar de atendimento à população que seja com estatuto militar, né? Porque não é uma polícia civil, enfim. E o que ele traz como uma dimensão importante é a discussão de democratizar o tipo de intervenção policial, o que trouxe toda a rejeição vinculada que a polícia não pode mais subir a favela, enfim, essa dimensão toda. Mas o que eu acho importante aqui é falar que não é que as favelas explodiram no período do Brizola, na década de 80, não só pelo Brizola. Eu acho que duas dimensões importantes. Primeiro, foi uma década de crise política, né? A Luciana Lago ela fala
que não é que, quando a gente vê a melhoria das casas na favela, não é que as favelas necessariamente melhoraram as condições de vida. É porque muitas pessoas não tinham mais onde morar e com o fim de uma política habitacional, o fim do BNH, muitos foram morar em favela, enfim. Então, você tem contextos muito mais estruturais que a gente coloca como culpa especificamente no Brizola e que é um pouco complexo. E, por outro lado, claramente, a partir do momento que o Estado dá indícios que não vai mais remover, ele acaba dando justamente a possibilidade que as pessoas consolidem suas casas. Né? Isso é um clássico na reflexão urbanística, né, de política habitacional. Né? A partir do momento que o Estado ele dá, não que ele regularize, mas que ele garante a segurança da posse, por exemplo, nenhum morador de favela em áreas que estavam para ser removidas pelo Eduardo Paes nos Jogos Olímpicos, a primeira coisa que eles faziam, eles não renovavam suas casas, não pintavam suas casas, não reformavam, eles sabiam que podiam ser removidos a qualquer instante. Então, a insegurança, da posse, a insegurança do que vai acontecer na minha casa, a primeira coisa que eu faço é não investir mais dinheiro, né? Eu não invisto mais nada e eu espero, né? Agora, a partir do momento que o Estado, da prefeitura, o Estado, a partir do Brizola, mas também o Estado federal dá indícios que não vai mais remover, é claro que existe um processo de consolidação. Na década de 80, você ainda havia perspectivas de certo controle social. Então, por exemplo, eu escutei no Parque da Cidade, moradores diziam que a associação de moradores colocava um limite de 2 andares por casa. E é claro que, pouco a pouco, a partir da década de 90, 2000, todos esses limites eles acabaram se perdendo. O que, por um lado, nas estratégias dos moradores, de você alugar, de você botar seu filho, é extremamente interessante, mas que, numa dimensão maior, acaba comprometendo a própria qualidade de vida nesses espaços. Então, isso também são dimensões importantes de encontrar arenas coletivas, né, sociais internas que possam, de alguma forma, determinar os rumos da construção. Vai lá, Leandro. Você... A gente conversou também isso. Talvez aí também a pergunta é do que jeito o brizolismo influenciou a cultura política, né, também dos moradores. A gente conversou isso, porque que Rio de Janeiro tão diferente do caso do Porto Alegre ou São Paulo, né, na questão de direitos pela cidade, até que o caso de São Paulo e Porto Alegre deu para outros pesquisadores sociais de falar da cidade rebelde, né? E no caso do Rio de Janeiro, o que você não tem é uma cidade rebelde, né? Tem cada dia mais uma cidade miliciana. Então, talvez qual foram a influência do brizolismo no Rio de Janeiro na cultura política, né? Que no caso do Rio de Janeiro foi bem diferente que São Paulo. Olha, a gente está explorando vários temas, então a conversa realmente está, pelo menos para mim, está uma coisa sensacional. Mas a gente tem um limite também de tempo. E tem algo que agora mesmo o Rafael falou no início da nossa conversa, os eventos. Você acabou de falar em Olimpíadas 2016, Eduardo Paes e outros aspectos. Então, eu gostaria que vocês dois discorressem um pouquinho sobre essa questão, essas influências, essas consequências de todos esses eventos, desses mega eventos nas favelas, para os seus moradores e para a cidade como um todo. Eu acho que o Rio de Janeiro, se a gente for pensar em termos de infraestrutura, jamais poderia ter conseguido em 10 anos ter absorvido todos os grandes eventos mundiais possíveis e imaginários. Então, não foi só os Jogos Olímpicos, foi os Jogos Olímpicos, Jogos Militares, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, encontro com o Papa, a Rio+20, enfim, a gente realmente concentrou. A gente só não teve a exposição universal, enfim, nem sei se a gente tentou. Mas o que eu acho que um dos elementos centrais, baseados nessa perspectiva, era a ideia do legado, né? Então, grandes eventos são vetores também, hoje, dentro do urbanismo extremamente neoliberal, enfim, de reconstituir, de reconfigurar, de renovar as cidades, tendo como foco um evento específico, mas que traria um legado posterior. Mas isso parte do pressuposto de construir uma narrativa que a gente vive uma crise, né? Que a gente vive Então, a ideia era que isso era a solução do Rio de Janeiro, o que era possível diante do cataclisma político e econômico que viviam. E é claro que o Rio de Janeiro ele vive 2 dimensões interessantes que representam muito isso, que eu costumo falar que o Rio de Janeiro ele tem uma capitalidade resistente, ou seja, a gente ainda mantém
essa ideia de capital do país, simbolicamente, porque a gente já não é... Bom, politicamente a gente voltou a ser, enfim, com Bolsonaro e companhia, infelizmente. Mas há muito tempo que a gente não tinha grandes projeções políticas nacionais e, economicamente, muito menos. O que eu acho que a gente é um balneário decadente, cada vez mais, né? Então, esse é um grande problema que nos cabe aí identificar. E eu acho que, especificamente aos Jogos Olímpicos, eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade. Eu acho que grande parte das intervenções eles tiveram como um grande interesse voltado ao mercado imobiliário, isso é claramente. Isso se identifica muito fortemente, inclusive, com a distinção do projeto, por exemplo, dos Jogos Olímpicos de 2004 no Rio de Janeiro para 2016, que era na Ilha do Fundão, ou seja, era uma outra dimensão. A gente sabe muito bem que esse projeto ele só funciona porque tem um grande mercado imobiliário, inclusive de circulação internacional, que patrocina, que de alguma forma traz a possibilidade que isso aconteça. Especificamente em relação às favelas, tanto pela discussão do risco das chuvas, quanto pela questão do legado, eu acho que tem uma frase do Eduardo Paes, e fecho aqui, que marca muito claramente. Ele falava assim: não é possível fazer um omelete sem quebrar alguns ovos, né? E é uma fala assim muito marcante, sobretudo para a população de favelas, né? Então, a gente viu casos de remoções que realmente, por exemplo, a Transoeste não, a Transcarioca, a Transolímpica, agora me lembro, a que liga Penha, né? A que liga o aeroporto até a Barra da Tijuca, ela removeu muito mais gente do que era necessário, né? E, por exemplo, se a gente for tomar como consideração a Vila Autódromo, né? Não tinha nenhuma razão da remoção especificamente daquela área. Eu fico imaginando, inclusive, ele poderia ter feito uma urbanização padrão, modelo, enfim, ter realmente retirado a população que, por exemplo, poderia trazer problemas, algumas casas próximo à lagoa. Ele poderia ter feito como um capital político, mas, enfim, ele removeu sem nenhuma razão. E hoje a gente vai na Vila Autódromo, ele construiu 20 casas e o resto é ruínas, né? Assim, claramente a gente identifica que não era necessário retirar nenhuma casa para que o Parque Olímpico pudesse existir. Então, o que a gente está em jogo aqui, claramente, é um modelo de cidade que os Jogos Olímpicos definiram e quiseram nos impor, né? E, em termos de legado muito concreto, a gente pode pensar, por exemplo, enfim, no BRT, que tem milhares de problemas. As arenas funcionam muito pouco, né? Enfim, o próprio Maracanã, eu acho que a Copa do Mundo de 2014 identifica um modelo de futebol extremamente elitista, completamente contrário à Copa de 50, que era um estádio para 200 mil pessoas, que tinha da geral até o camarote, que entrava, enfim, do pobre até o presidente da República. Hoje não, hoje a arena ela precisa consumir, enfim, quase nenhum clube consegue manter aquilo. Ou seja, é um modelo, é um projeto muito distinto do que se esperava para a cidade. Por exemplo, a linha do metrô, né, que ajuda a servir relativamente o pessoal da PUC, bom, que a estação nunca vai ser feita, mas a gente sabe que essa linha não era a linha correta, não era a linha que tinha que ser feita, não era, enfim. É claro que você justifica pela questão do tempo, mas justifica também pelos interesses de diferentes atores econômicos que estavam em jogo. Eu acho que a gente perdeu muitos recursos, a gente perdeu grandes possibilidades de mudança da cidade, mas eu particularmente não acho mais que esse modelo de urbanismo por grandes eventos eles possam trazer algo realmente de bom, né? Então, por exemplo, eu falo para meus colegas franceses, eu não entendo até hoje porque a França entrou nesse jogo para fazer os Jogos Olímpicos, enfim. Ou a gente muda completamente a ideia desses jogos, que tenham realmente uma nova perspectiva, ou se não, eles são, na verdade, uma grande bancada de fazer dinheiro e de grandes interesses econômicos por detrás, e que eu tenho a impressão que a população mais pobre acaba pagando o preço. Leandro, você quer completar? Só como estrangeiro e observador, dá para perceber as ruínas da modernidade, né? Como falava Benjamin, dá para só perceber o estado da Bahia, da Guanabara, transitar na Avenida Brasil, né? E não sei se mudou muito desde o ano passado, mas dá para perceber, né? E aí há tantas necessidades que a cidade tem, aí pensando no metrô que une a Tijuca com a Zona Sul, né? Tantas necessidades. E aí as contradições, né? Porque o circuito vial não foi feito, enquanto isso tem a ver com o negócio das vans,
das milícias, né? Tantos interesses em jogo lá bom, também penso que nas mobilizações, né? Nos protestos que aconteceram por causa dos mega-eventos, né? Que também mobilizou e começou também uma situação política que levou até o que está acontecendo agora, né? Olha, eu gostaria muito que vocês pudessem se despedir com as observações que considerarem interessantes, importantes em relação aos temas que nós tratamos aqui. Gostaria de começar pelo Leandro, convidado do Rafael. Então, o Leandro vai concluir sua participação com o que ele considerar interessante pontuar. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite para vocês, para Rafael. Não sei com qual reflexão, para mim, o Rio de Janeiro é a cidade da minha vida, né, como argentino. Então, foi o período do romanticismo com o Rio de Janeiro já foi. Agora é só amor e ódio. E aí, para mim, Rio de Janeiro é uma grande pergunta. Só uma grande pergunta, um cúmulo de contradições, né? Morei no ano passado quando foi a chuva, se aconteceu na Mucema, para mim foi muito revelador, né? Do estado da cidade. Sei lá, só tenho perguntas e só tenho orelhas para escutar meus queridos colegas brasileiros que sabem bem mais do Rio que é, Rafael. Eu acho que diria duas coisas, uma para completar o Leandro e outra por mim mesmo, mas eu acho que eu recebo muitos alunos e muitos colegas estrangeiros e que discutem o Rio de Janeiro. Eu acho que são interações bacanas e outros que a gente discute outras questões, mas eu tenho a impressão assim que em relação ao Rio de Janeiro especificamente, ao Brasil, mas o Rio de Janeiro, muitos estrangeiros acho que tem um primeiro momento de um amor louco, né? Assim, é inacreditável. Um segundo momento, eu acho que é uma desilusão absoluta. Fala assim, é um país, é um monumento da desigualdade social, enfim. E eu acho que um terceiro momento existe uma relação de um amor maduro, né? Eu acho que isso que o Leandro colocou, de um amor, de um ódio, enfim. Uma relação de, ao mesmo tempo, de uma admiração, mas ao mesmo tempo de falar, pelo amor de Deus, como que isso existe, como isso pode ser assim, enfim. Então, acho que muitas contradições que a gente vive numa cidade, a gente fica imaginando, né, acho que era o Simas que falava isso, como que uma cidade dessa existe, né? E sempre foi assim, né, esses paradoxos loucos, tudo. E eu finalizaria, acho que é muito bacana, e eu acho que, para reforçar, acho que uma política da PUC, sabe? Eu voltei, eu fiz a tese em 2009, voltei para a PUC, eu estou no Departamento de Serviço Social, como muitos outros, mas muito especificamente esse departamento recebe muitos alunos da Baixada, e muitos alunos de favela, né? E eu tenho a impressão, assim, eu nunca aprendi tanto quanto nesses últimos anos, né? E aí eu acho que essa troca, né? Eu acho que o fato, muitas dessas lideranças estarem na universidade permitiu para que eles tivessem um montão de ferramentas na mobilização, na articulação, na vida deles, mas ao mesmo tempo eles trouxeram novo debate, novos objetos, eles coloriram a universidade, eles coloriram a PUC e eles trouxeram uma reflexão muito mais fina da realidade que vivemos. Então, eu sou muito tributário, muito reconhecedor do que todos esses meus alunos e a experiência deles e o conhecimento deles, não só a experiência, sim, também, que faz parte do conhecimento, mas o conhecimento que eles estão produzindo, estão me ajudando também a entender melhor a cidade. E obrigado, Mauro, pelo convite. A editora PUC Rio agradece muito a presença do Rafael Soares Gonçalves, nosso autor no livro Favelas do Rio de Janeiro, História e Direito. E também agradecemos a participação do Leandro Bermerg, tá? Historiador para a Universidade de Buenos Aires e com tanta contribuição que trouxe para essa nossa conversa. Então, o Som das Ideias fica por aqui e aguardamos todos vocês no próximo episódio. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC Rio.